aqui não, tá? Deixa eu ler o roteiro. Não leu coisa nenhuma, ele tá engajando aqui. Não leu nada. Vamos Ninguém pra lê, enquete. ninguém lê. A gente vai no bolsego aqui. Você é a favor da implementação das SAFs para a dupla Grenal? Sim ou não? Sim. Olha... Sim, mas. Ah, Tinha que ter essa. Sim, mas. vamos lá. Leonardo Sonda está conosco lá na nossa central. Deixa eu chamar o Sonda aqui. Believe in a better world. Que é? Believe in a better world. World. Cara bonito World. com uma frase Aquele bonita. world, aquele que tu gira a língua. World. Saca? Que o R vem antes do L. Isso, world. Grande abraço pro nosso querido JG, que tá ali também. Michael Jackson, hein, meu? Vamos lá. Leonardo Sonda, vamos falar de SAF. O ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, esteve aqui na Bandeirantes essa semana, concedeu uma entrevista na Rádio Bandeirantes. Foi perguntado sobre o assunto, tem muita propriedade para falar sobre o tema. Vamos falar um pouco sobre isso, Sonda, por favor, boa tarde. Boa tarde, Gamba, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola, os espectadores, quem está na bancada debatendo. Pois é, o assunto é SAF e a gente conversou durante a semana com o ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, que concedeu entrevista aos Donos da Bola Rádio, na Rádio Bandeirantes, e falou sobre o tema, deu a sua opinião sobre SAF, ele que teve uma experiência muito grande como presidente de um dos grandes clubes aqui da capital, e a gente confere agora a opinião do ex-presidente do Grêmio sobre o tema e se é possível, se é viável o Grêmio se tornar uma SAF. Que é a prova de que a SAF não é a solução para o Grêmio, né? Os grandes clubes brasileiros que hoje estão disputando não são SAF. Palmeiras não é SAF, Flamengo não é SAF. Se vocês vão me dizer que o Cruzeiro é SAF, o Cruzeiro tem um torcedor cheio de dinheiro que está lá tá no comando do negócio. Botafogo não é SAF? Botafogo tem dono. Tem dono. Se vocês vão me dizer, os times da Bahia, um é SAF, lá o Bahia se tornou SAF, mas o Vitória está disputando. Em São Paulo, o Santos não é SAF, mas também tem dono, praticamente, o presidente tem muito dinheiro, né? O São Paulo não é SAF, entendeu? Então a receita de equilíbrio financeiro está na sustentabilidade da... Como emparelhar esse jogo? Está na a capacidade de fazer do futebol um verdadeiro negócio, entendeu? No caso do Grêmio, passa necessariamente pela formação. Quem está disputando, na verdade, de SAF não tem nenhum. Né? Os que estão na ponta do Campeonato Brasileiro não são SAF. Mas Mike, é que o exemplo do Botafogo está muito marcante na cabeça das pessoas. O Botafogo estava na Série B e hoje é... E vou até dizer mais, é marcante muito mais porque tiveram muitos acertos nos diagnósticos de compra. Papai. Pô, lá na Ciro Gavião, lá falar com o Misael, vai me atender lá, pô. Cara. O que é isso? Agora tirou. Boa. Deu calor, meu? Cara, tudo tem a sua hora e o seu momento, entendeu? É isso. Viu? Sabe que eu tava prestando atenção? Eu já vou falar da SAF aqui, até o Guimarães e o Espinosa se recuperar. Tire, vem aqui na 1 aqui. Sabe que eu tava acompanhando ali o teu merchan e eu tava olhando pro teu Skechers. É o Skechers. O tênis. Ó, bota aqui embaixo. É o tênis, não é a barriga. Aê, aqui, ó. Mostra aqui, ó. É o Skechers do Snoop Dogg. Cara, Skechers do Snoop Dogg. Aliás, teve emissora grande que caiu no bite do Snoop Dogg, hein? Era sósia! Era sósia! Ai, cara, cheguei a chorar. Caíram no bite. Cara, dava pra ver que era sósia, desculpa. Eu só tive certeza quando eu vi o Johnny Depp do lado. Dizer uma coisa. Eu tava em dúvida quando eu vi o Johnny Depp, eu falei, cara. Teve emissora grande, a Band caiu. Eu tava ouvindo a jornada da Band no jogo. Mas rapidamente Mas é muito parecido, cara. O narrador recebeu o alerta. Não é. Não vai que é fria. O repórter salvou rápido. Cara, eu tento sempre usar, agora pode focar em mim, né? Porque eu tô com esse blusão aqui, é um blusão norueguês. E eu sou viking, né, cara? Sou viking, né? Um ar viking. Eu tento mesclar o clássico com o moderno. E o Grêmio? É como o Grêmio tem que fazer, mesclar a experiência com a juventude. Perfeito, Ribeiro. Parabéns, querido. É que todo mundo lembra, por exemplo, na década de 90, de, entre aspas, refugos que deram certo, né?
Todo mundo lembra do Paulo Nunes, que veio de contrapeso do Magno, do Jardel, refugos, entre aspas, que deram certo. Mas, Luiz Carlos Goiano. Mas aí que tá o detalhe. O próprio Dinho que vinha do São Paulo, campeão, mas tinha ali surgindo muitos meninos talentosos, Pedro, talentosos, assim, diferenciados, que não é o caso atual tão recente do Grêmio. Assim, mas assim, podemos lembrar do Cebolinha, podemos lembrar do PP, mas assim, iguais àqueles que surgiram, difícil, né? Mas eu vou te dizer, sabe o que difícil, é? Agora eu vou falar dá muito bem certo, assim, bem né? sério para vocês. Esquece a legenda e foca em Moá. Eu só espero que na tua fala tu faça alguma conexão com a SAF, que é o tema. Eu vou dizer para vocês, não adianta ter SAF se você não tem política de futebol. Não adianta ter dinheiro se você não sabe o que fazer com ele. Eu quero lembrar para vocês que a dupla Grenal, ela foi campeã do mundo com a base. Você pode até achar bons times que tinham poucos jogadores, e tem. Mas, a grosso modo, Grêmio e Internacional sempre tiveram menos dinheiro que os grandes clubes brasileiros. E nós alavancamos a nossa grandeza com o uso da base. Para isso ter efetividade, tu tem que ter um pouco de sorte, é verdade, tu tem que ter uma boa safra, mas isso vem com processos. Se você não tiver uma política de futebol voltada para esse aproveitamento, não adianta. Se você sempre colocar um veterano que vem aqui te tirar o teu dinheiro, entendeu? Porque isso dá uma boa entrevista aí da manchete, você não vai em lugar nenhum. Tá? Então, não adianta tu ter SAF, tá? Se esta SAF não tiver projeto de futebol, entendeu? E, aliás, coisas que eu não vi ainda nos candidatos à presidência do Grêmio. Tá? Eu ouço falar muito em dinheiro, em assertividade. Arena. Agora, política de futebol mesmo, eu gostaria de ouvir. Não adianta. Vai ganhar quem falar em dinheiro, infelizmente. Mas tudo bem, mas eu que nessa altura o discurso não é a minha opinião é que não adianta. Não é a proposta, Não é o discurso. É isso aí. E eu só tenho uma coisa para dizer, por que eu acho que a SAF não vai ser introduzida a curto prazo na dupla Grenal. Porque aí a brincadeira não tem graça. Perguntem se tem muitos candidatos à presidência do Bahia. Não tem. Sabe por quê? Porque não manda absolutamente em nada. Mas o Guilherme Belintani mudou muita coisa lá. Não, mas é que aí não é. É Mudou que aí muita coisa lá, depende mas daí a muito do discussão é pra outro modelo. lado. É que Aí aí tu vai depende. ter que presidir o vôlei, o atletismo e o clube social. Mas é que aí depende muito do modelo da SAF, né? Porque, por exemplo, o John Textor, ele manda no Botafogo. Tu não tem um presidente do Botafogo, né? Ele é o grande cara que coordena tudo. Tu pega, por exemplo, a SAF do Fortaleza, tu tem o Marcelo Paz, que é o presidente, porque o Fortaleza, ele tem 51% dos direitos ainda do clube e 49% foram colocados na Bolsa de Valores. Então tu tem diversos modelos da SAF. O que eu acho, tá? Nessa questão? Eu sou a favor da SAF. Muitas pessoas, inclusive pelas críticas que eu faço ao modelo, acreditam que eu não sou. Eu sou a favor da SAF. A única questão que eu faço sempre, a vírgula, não é garantia de títulos. Ser uma SAF, em nenhum momento te dá a certeza do título. As pessoas me respondem quase sempre assim, Ernest, mas aí pelo menos tu tem poder de investimento. Beleza, mas aí então tu quer gestão. Tu não precisa da SAF. Isso. Tu quer gestão. Porque, olha só, hoje, na verdade, tu quer uma SAF porque tu pensa no Textor, que o Textor é um milionário que está botando dinheiro no clube, injetando dinheiro no clube. Na verdade, não. Tu sabia que o Lyon, o Lyon é um clube do Textor, tá? É um clube da França. Acabou de cair para a segunda divisão no futebol francês. E aí, ele não é o cara? Mas não caiu por pontos, né? Caiu pelo campo. Não, tudo bem, exatamente, por má gestão. Eu ia continuar. Não, mas é só uma informação. Tanto que eu botei assim, o Textor não é o cara? Caiu não por campo, por outras questões. Assim. Então, não é bem assim. Na verdade, as pessoas elas não têm que querer SAF, elas têm que querer gestão. É isso. Elas têm que cobrar gestão do clube. Eu vou passar a palavra para o Guimarães já em seguida. Isso. Eu só quero colocar um ponto aqui sobre a SAF, tá? Um ponto que para mim é crucial. Grêmio ou Inter se tornando SAF, é fundamental, Ribeiro, que quem assuma os clubes entenda onde está entrando. Claro, é gestão. Mas aí que tá. No respeite a cultura. Claro. Respeite a cultura. Grêmio e Inter se transformando SAF
chega um investidor, o dono, e ele olha para o calendário e diz assim, ó, campeonato estadual, esquece. Campeonato estadual é sub-12. É importante saber, sabe por quê? Porque o torcedor tem que ter uma ideia. Ele vai votar sim, é óbvio que ele vai votar sim, porque ele quer o dinheiro, grandes contratações. Esse é o ponto. Aí o seu time perde, sabe para quem é que tu vai reclamar? Para ninguém. Pro bispo. É isso aí. Porque ele não está acessível. Mas reclama para quem atualmente? O torcedor reclama para quem atualmente. Hoje tem para quem reclamar. O treinador, claro, os dirigentes. O cara todo da SAF pode estar morando na Arábia Saudita, não está nem aí. E outra... Tem presidente que nem aparece para falar. Esse é o não, se tu não olha para a instituição e preserva os aspectos culturais de onde tu está inserido... Esse é um caminho. Tu fica desconectado. Eu tenho uma ideia que é a seguinte, tá? Primeiro que é um assunto super complexo, assim, e interessante e muito oportuno que ele seja levado à tona. Primeiro ponto, para fazer SAF no Brasil, o melhor modelo ainda é um modelo de clube emergente, sim, tá? É um modelo, por exemplo, pegar o modelo, sei lá... Do Fortaleza é um modelo é um modelo que é interessante. Grêmio e Inter tem um aspecto cultural completamente particular. É isso. Se separa de tudo que o Brasil tem. Sim, a gente vive num modelo peculiar, num estilo peculiar, em algo que é muito particular, muito nosso, muito próprio, muito culturalmente forte, culturalmente indestrutível. Tu não destrói, nunca vai destruir a cultura da dupla Grenal, tá? Esse é um ponto importante pra gente considerar. Segundo ponto, o que o Ernst falou é perfeito, faço um elogio aqui ao colega, entendeu? Perfeito, cara, porque gestão, a SAF não é nada se não tiver gestão. Vou dar um exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro já está no segundo dono. Já está no segundo dono o Cruzeiro, né? O primeiro dono, que era o Ronaldo, por incrível que não deu resultado nenhum. Por incrível que pareça, o projeto SAF, o primeiro projeto SAF, é melhor do que o segundo, vocês sabiam disso? O segundo é um modelo meio mecenas, assim, que é muito o que toma conta do imaginário da galera. A galera, tem um pessoal que acha que é o seguinte, pega a SAF, entrega ou pro Rigo ou pro Sonda, para pegar um de cada um, né? Pro Delcir Sonda, que não é o Leonardo, e pro Celso Rigo, entrega para eles vão despejar dinheiro que é o que a gente precisa. SAF não é isso. SAF é um modelo de administração. E é um negócio. É um negócio. É um modelo de negócio. O modelo de negócio do Ronaldo mas vamos lá. é melhor do que o do Pedrinho. É melhor. Mas qual só é que a tua agora opinião? não dá resultado. Mas qual é a tua opinião? Grêmio Inter tem que se transformar em SAF? Na minha opinião, nesse momento, não é uma opinião definitiva, tá? Eu abro porta para isso. Neste momento, não. Não. É a minha opinião. Para mim, assim, ó, não é nesse momento. Para mim, não é nesse momento. É nunca. Não, eu não ponho vender nunca, a dupla Grenal. Mas não sabe. Vender a dupla Grenal é vender o nosso patrimônio. É a falência do futebol gaúcho. Se tiver que vender o Grêmio e o Internacional, é a falência do futebol gaúcho. É que tu não sabe. É a falência. Que tu não sabe como o resto vai se comportar. Guimarães, tu tem como profissionalizar um clube, a mentalidade do clube, sem entregar o clube. Por que eu tô abrindo a porta? Para um forasteiro, para um aventureiro. Desculpa, velho. Por que eu tô abrindo a porta? E te digo mais, é muito mais cômodo para os presidentes, cara, transforma em SAF. Não é. Não, lava as mãos. Ninguém quer. Ribeiro joga para a torcida. Tu perde a boquinha. Eu quero ver profissionalizar com o que tem aqui. Ninguém quer comandar um clube onde ele não manda. Mas é isso, Ribeiro. Por isso que ele coloca o assunto SAF e terceiriza. Ele vira a rainha da Inglaterra. Se tu me permite, tá? Por que eu não... Primeiro que eu nunca... É muito difícil aplicar um nunca para alguma coisa dentro do futebol, tá? A gente não sabe como que o universo, o mundo inteiro vai se comportar. Por exemplo, tá? Se for um modelo vigente de todos daqui a um tempo, vai ser muito difícil que não seja aqui também. A gente está apartado do restante, mas não é uma ilha, tá? A gente é diferente, tudo legal, mas não é uma ilha. O nunca eu não tenho como dizer. Sabe por quê? Porque eu acho que muitos clubes vão adotar esse modelo, e se todo mundo adotar e tiver uma proposta assim de um modelo de negócio super sustentável para Grêmio e para Inter, e que mantenha a cultura, e pode acontecer, eu não tenho como dizer nunca. Eu digo que nesse momento a minha opinião é que não, tá? Mas tu só queria lembrar... Vai lá, depois eu falo. É que tu não falou ainda. Toca a ficha. Não, eu sei que pode não ter muita relação, mas é um business, já que estamos falando que a SAF é um business, né? Eu vou recordar o torcedor gremista da experiência com a ISL. O Grêmio teve uma experiência com uma empresa suíça chamada ISL, na época do presidente Guerreiro,
que não era falado a SAF na época, mas era um negócio Clube empresa. muito parecido. O Grêmio teve uma experiência com uma, entre aspas, SAF, nos anos 2000, chamada ISL, que o Grêmio se propôs a ser um clube empresa. E vocês lembram exatamente o que aconteceu com o Grêmio naquela época? Talvez tenha sido gestão, porque o Palmeiras Parmalat deu certo. É por isso que eu queria chegar nesse ponto da gestão que nós estamos discutindo. Lá no Palmeiras, as coisas tiveram gestão e andaram. O que quer dizer isso? Que cada caso é um caso. Entendeu? Não dá para pegar um exemplo e dizer, é assim porque aconteceu aqui. Exatamente. Assim, entendeu? Tem o caso positivo e tem o caso negativo. Exato. Agora, eu acho assim, até muito em cima do que disse o Guimarães. Quem virou SAF até agora? Ou o clube emergente, como o Bragantino, que não tem torcida, daí tu pega, tu faz como tu quer, que não tem pressão. Ou o clube que está no fundo do poço. Cruzeiro estava no fundo do poço, Botafogo estava no fundo do poço, Coritiba no fundo do poço, aí vira SAF. Quem realmente teve uma resposta positiva? Bom, alguns tiveram uma gestão de grana muito forte, como o Botafogo talvez seja o principal exemplo, mas outros não. Então eu acho que o Ribeiro fala é muito importante de a gente prestar atenção. Reclama para quem? Nesse momento, o torcedor está reclamando do presidente Alberto Guerra. Final do ano, o torcedor tem a oportunidade de dar uma resposta, tirando ele e dando oportunidade a outro presidente. É necessário que os presidentes tenham mais responsabilidade, que entra na questão da gestão que a gente citou aqui. Agora, eu acho, Guimarães, que a gente tem que entender o que é ideal e o que é necessário. Eu acho que o ideal é o que o Gamba está falando. Eu concordo. O ideal é que não se torne clube empresa, que não se entregue o clube na mão de uma pessoa, porque aquela pessoa pode fazer uma péssima gestão e não tem o que fazer, porque ela comprou, ela é dona e acabou. Reclama onde tu quiser. Agora, talvez se torne necessário, que é onde tu chegou no final da tua manifestação, Guimarães. Talvez todo mundo tenha muita grana de SAF, e se tu não virar SAF, tu vai virar um time pequeno, tu vai virar um clube pequeno. Então talvez tu tenha a obrigação em determinado momento. Por isso que é interessante, mais do que interessante, é fundamental que a dupla Grenal estude de uma forma muito grande o tema SAF para entender o melhor momento e não virar SAF no desespero. E virar SAF antes ou não, ou se organizar antes para não virar SAF. E para mim, finalizo essa manifestação dizendo o seguinte, para mim a maior SAF que um clube de futebol pode ter, e falo isso no caso do Grêmio, e não é porque a gente começou o programa falando sobre isso e brincando, para mim a maior SAF se chama categoria de base. O presidente Romildo Bolzan Júnior criou a sua SAF, entre aspas, tá? Tô fazendo aqui um comparativo. Por quê? Porque ele fez o Grêmio virar superavitário. O Grêmio não se tornou um clube rico, mas se ele não tivesse errado na segunda parte da sua administração, talvez o Grêmio tivesse virado um clube rico. Porque ele vendeu muita gente, porque ele ganhou muito dinheiro com jovens. E ele só parou de ganhar dinheiro com jovens e tocou tudo fora, como está dizendo, quando ele voltou para o modelo errado, que era de contratar e o Tardelli, Thiago Neves, e o campo parou de dar entregar a base de Grêmio e essa é a Inter. discussão. E o campo parou de dar resultado. Entregar a base de Grêmio e Inter para um dono. Isso. Tu entregar a instituição para um dono. Via de regra no Brasil, funciona como o Bruno disse. No desespero, tu busca uma solução. É isso. Por exemplo, o time não tá ganhando, tu olha para a base. O guri da base vai ser a solução. O time não ganha título há anos, a SAF é a solução. Nessa época da ISL, o Brasil vivia o boom dos superpoderes das empresas estrangeiras. Era a Parmalat, era a Hicks Music, que foi no Cruzeiro. Depois o Corinthians. O Banco Excel bancando Bahia, bancando Corinthians. ISL bancando no Grêmio. Morreu. Vitória. Morreu. Vitória. O Banco Excel na base do... Tanto que o campeonato de 2005 é roubado por causa disso, né? Cara, porque falta projeto. É sempre na base do desespero. É claro, porque falta projeto. O exemplo mais Tem uma simples aqui, frase. em 10 segundos, o exemplo mais simples. O Grêmio começou o ano, o Felipão estava ali querendo trabalhar. Não precisa. Agora quem vai pensar sou eu, o abnegado. Eu que vou contratar, eu que vou tomar as decisões. Aí é quando a corda tá no pescoço, desespero, Felipão. Bateu 4 meses. O Gamba usou uma frase, dizendo assim, é muito fácil dizer não sei o quê, é muito fácil. É esse termo que tu usou, eu quero usar o seguinte, sabe o que é fácil pro dirigente hoje? É dizer assim, não tem como competir contra o Flamengo. Não tem como competir com o Palmeiras, não tem como competir contra o Atlético Mineiro. E realmente, em poderio financeiro tu não tem. Tá correto? Mas eles sentam nisso, né? Só que eles esse é o ponto. Esse é o ponto. A menos que tu esteja preparando o terreno para virar SAF. Só que assim... Aí tu começa a convencer o torcedor que não tem como competir e só a SAF. Claro, Só que não é meio ano que tu faz isso. Mas é que assim, ô Pedro, é que tem... SAF, ele quer porque ele já desistiu desses caras também, entende? Não é, sabe o que é? Eu não acho que ele desistiu. Porque ele tá ganhando a SAF.
Exato. Eu vou tentar dar um panorama rápido aqui, tá? Sem monopolizar muito, tá? Se tu pegar, por exemplo, aqui ó, o Flamengo, todo mundo diz, mas o Flamengo tem milhões de torcedores, tem 3, 4 vezes mais torcedor que a dupla Grenal. Aí por isso que o Flamengo pega essa estrutura. Isso não é verdade, gente. Sabe por que não é verdade? Porque lá em 2012... o Flamengo deu 4, 5 passos para trás, se organizou administrativamente, se eu não me engano, com o Bandeira de Melo. Isso aí. Tá? Com o Bandeira de Melo. Ele deu 2, 3, 4 passos para trás e ele teve a sorte, entre aspas, claro. Não, 4 jogadores. 4 jogadores. Paquetá, Rainier, Vini Júnior e tem mais um que eu sempre esqueço. Aí é o que o Bruno falou. Categoria de base. Esses 4 caras da categoria de base venderam mais de R$500 bilhão. Aí os caras estavam estruturados de 2012 para cá. Vamos dizer, de 2012, 13, 14, ganharam uma baita numa grana e aí se alavancaram. E outra. Cara, mas a gente debateu essa semana aqui, não falta dinheiro pro Grêmio. Claro que não. Claro que não. O que falta é conhecimento de mercado. É responsabilidade na contratação. Só que vai acontecer. Porque Grêmio e Inter venderam bem. Como é que tu vai falar? Como é que tu fala que falta dinheiro pro Inter se o Inter gasta 10 milhões de reais no lateral esquerdo reserva? Mas é que tu não precisa transformar em SAF, Guimarães. Porque tu tem a tua concordo receita. Contigo, mas tu vende. O que todos nós estamos falando aqui e o modelo do Flamengo, eu vou voltar, tu voltou no Grêmio e me serve essa lembrança, tá? Da ISL. Da ISL, do Grêmio de 2000 e me serve também a lembrança daquele Inter de 2003, quando o Fernando Carvalho chega, abre o cofre e tá vazio e tem 3 jogadores. Acho que é o Daniel Carvalho e outros 2 caras. Tinha 3 jogadores. Mas a foto do cofre é o Jarbas Lima. Não, a foto do cofre é o Jarbas Lima. Mas depois o Fernando Carvalho que faz um modelo totalmente... É que na verdade o Fernando Carvalho ele pega um modelo começado pelo Fernando Miranda. Verdade. O Fernando Miranda inicia, mas no primeiro ano, quando cai, né? Quando é deposto um presidente do Inter, aí o Fernando pega o Miranda e aí ele organiza a estrutura, o Fernando Carvalho entra e ainda diz, em 4 anos eu sou campeão do mundo. Mas no primeiro ano ele faz uma modalidade contrária, pega um monte de jogador, contrato de 3, 6 meses, Fernando Baiano, Fabiano, Carlos Miguel, caiu em 2002. Cássio, um monte de cara, e Alexandre Rottweiler, Luiz Alberto, e quase cai. Em 2013, o que se faz? Bom, a gente só tem por necessidade, só tem um lugar para olhar. Base. 9 daqueles jogadores que foram para Gramado ainda em 2003 desceram para o principal 9. Só que daí o Inter teve sorte tu pegava também, né? um Thiago Matos da vida, o Felipe Gama, né? Pegava o Thiago Matos, nós também tu aproveitava da safra, o Nilmar, cara. Claro. Só que né? não, mas então história, é isso que eu acho que precisa. Eu corroboro essa frase, eu vou continuar essa tua história, tá? Aí eles pegam o Muricy em 2003, o Muricy chega aqui e diz assim, ó, isso aqui é história contada no Voz do Gigante, tá? Vocês podem entrar depois do canal ali, dar uma olhada, procurar uma entrevista do próprio Muricy. O Muricy diz o seguinte, ele chega em 2003 no Inter, 2003, 2004 também, que ele faz, né, toda uma continuidade depois. Ele prepara todo o terreno. E aí ele diz assim, ó, tô mal. Daí ele liga pro Sangalete. O Sangá, que já tinha jogado com ele no São Paulo. Sangá. Não, Náutico. No Náutico, perdão. Sangá, tô precisando de ti, vem pra cá, preciso de um líder. Aí ele começa a pegar os caras mais cascudos, cara mais velho. E aí os cascudos chegam e dizem pra ele assim, pro Muricy, agora bota essa gurizada pra jogar que a gente segura aqui atrás e esses guris vão correr. Exato. Entendeu? Aí o Vinícius, claro, ele deu muita sorte de os guris vão correr. Daniel Carvalho, Nilmar, Diego, Diogo Rincon. Não, eu só discordo Sobes um pouquinho depois. Aí depois veio de uma Sobes. coisa que tu falou. Isso não se chama sorte, gente. Não. Sorte, eu digo assim, de ter gente porque, ali. Assim, porque poderia não ter. Não, mas aí que tá. Eu tenho certeza que a dupla Grenal perde muitos bons jogadores porque não aposta. Também, porque claro. Porque tem essa onda assim de... A base é ruim. Eu escutei muito falar no Inter, como é que chamavam o celeiro de Bagres. Isso. Uma ova. E tá falando um gremista aqui. Cara, tem que apostar. Sabe por quê? Sabe qual é o exemplo que eu sempre dou aqui? Pedro Rocha. Pedro Rocha é do nível do Nilmar, do Sobs, não é? Pedro Rocha tá no Remo. Ele é um dos artilheiros da Série B agora. Ele tá no Remo. Jogou pelo Fortaleza, não conseguiu emplacar o restante da carreira. No Grêmio ele deu uma resposta. Porque entre o Pedro Rocha e o jogador comum que vai te custar Everton 3, 4 vezes bolinha. mais, é o Everton sem bolinha. É o Pedro Rocha. Isso. Esse é o ponto. Tu não vai revelar. Tu não vai revelar sua cara. Eu queria só complementar um Vou pouco. usar um amigo nosso aqui que tem uma frase, né? Meu Brecht. Que
O Requito? O Requito, tá. Medzinho por medzinho, fica com o gurizinho. Óbvio. E essa é uma grande verdade. Por que tu contrata o Mike se tu tem o Pedro Gabriel? Tio Cuiabano. Não, Tio A Cuiabano. ponta do guri, entendeu? Tio Cuiabano. Porque assim, Pode ir ó, lá. no máximo é a mesma coisa. E por sem um valor custo. menor, e por um valor Só menor. complementando. Me fala, mas sem custo. Pra que o João Lucas se tu tem o Igor? Mas assim, Pra Ribeiro, quê? Entendeu? complementar o Então que o Bruno- isso é política de futebol, meus amigos. E complementando o que o Bruno disse, quantas Bruno. vezes nós vimos a dupla Grenal anunciar jogadores que estão tratando ou tentando trazer, que no meio do texto da reportagem a gente encontra lá. Já esteve na base de Inter ou de Grêmio. O Grêmio e o Inter retrasem teve jogadores que já passagem estiveram por aí, Moisés. porque não teve o olhar. Moisés, só tem uma Exato, coisa, quer ver? Só tem uma exato. coisa nesse ponto da O SAF Dodge aí, teve aí, né? que aqui O na Dodge dupla jogou Grenal, aqui na base, cara. culturalmente precisa mudar. Em outros clubes também tem, mas aqui, pela forma como os nossos clubes estão sendo geridos, precisa mudar. Hoje quem manda no clube é o treinador. Hoje quem manda no clube é o treinador. Porque na direção não tem ninguém que entenda de aí que futebol. tá, aí que tá. Bruno. Então é o seguinte, ó, Porque o cargo dele tá sempre o treinador nisso. decide quem vai contratar, Claro, decide quem ele vai vai pra mandar bola de embora. segurança, Tu gente. vai transformar numa SAF, tu vai ter um cara acima dele, tá? Recentemente o Grêmio tinha um CEO, né? Carlos Amodeu. Carlos Amodeu. Tem outro? Renato versus Carlos Amodeu. Renato pensava uma coisa, Amodeu era Era contra. exatamente isso aí. Renato pensava X, o Amodeu pensava Y. Aí se defendia, não, mas é o modelo profissional. Se a instituição não está preparada, Mas aí tem uma diferença. esquece. Tem uma diferença. Esquece. O exemplo pode que ser tu usou, 880, o exemplo que tu Vou te usou, dar um 880. só É para que complementar é o exemplo. Mas é bom exemplo. Vai então, meu amigo. Um exemplo. Pedrinho BH assumiu o Cruzeiro, fez aquelas contratações loucas por impulso, tá? Aí, me parece, na primeira, quando chegaram Wallace, Matheus Henrique e esse centroavante que agora está fazendo o gol. Caio Jorge. Caio Jorge. E o treinador da época, que eu não me lembro o nome. Seabra. Não botava eles. Aí o Pedro BH dizia, ou tu põe ou tu vai pra rua. O Porque Aldo. ele era o dono, o entendeu? Aldo. Então, isso é o perigo da SAF também. Se tu põe um cara que não tem projeto, isso aí, Ribeiro. não é empresário, O não exemplo, tem o exemplo do Gamba fica treinador um pouquinho comprometido. Eu vou te explicar por pega, quê. pega um cara, Mas o tamanho, o responsável, é um que- CEO mandando no Renato. É isso, é o Renato. Manda no Não Renato. é um treinador. Isso aconteceu, não foi porque é o treinador versus o CEO, não. No caso do Grêmio, a estrutura do Grêmio, é o Renato, e eu lamento dizer, tá? Por isso, eu sou contra a SAF nesse momento, por isso também estrutural. Qualquer modelo de negócio, seja SAF ou seja amador, que envolver o Grêmio e tiver nesse combo o Renato, ele vai dar um peso enorme para qualquer tipo de decisão, gente. Independente de qualquer coisa. O Gamba tocou num ponto que se chama treinador dentro desse processo. E eu acho que é fundamental falar sobre isso, tá? Porque o treinador, ele tá diretamente ligado ao aproveitamento da base. Porque é o treinador que, no fim das contas, escala ou não. Por quê? Porque não tem a política de futebol que o Ribeiro tanto fala. Porque o clube não impõe isso. Em determinados momentos impôs, foi o exemplo que vocês dois citaram do Inter lá atrás, e é o Grêmio recente aqui do presidente Romildo, que mandou um monte de jogadores veteranos que ganhavam muito embora para apostar na base, que decidiu dentro do equilíbrio que o Gamba falou no início do programa, porque tinha Jeromel, tinha Maicon, tinha Douglas, que davam a sustentação para que Luan, Everton e outros jogadores brilhassem. O que eu quero dizer do treinador, gente? O treinador de futebol no Brasil é o mais visado, tu acabou de falar isso. O treinador de futebol no Brasil, se ele perde 2, 3 jogos, 4 jogos, ele é demitido. Então, como que o treinador ele vai apostar no menino da base? Porque o menino da base tem que ter paciência. O menino da base vai oscilar. O que o treinador precisa? Ele precisa de uma resposta rápida, urgente. Então ele não pode apostar na base. Porque se ele apostar na base e a base demorar, ele vai ser demitido. Entende? Então tu vê que o processo ele tá muito além da simples escolha do Mas é treinador. que ele não tem respaldo. E ele sabe que ele não tem respaldo. Não tem respaldo, claro. Porque se ele vai botar o garoto, o cara vai chegar, vai falar pra ti assim, ó, na sala, tá? O diretor vai chegar no Guimarães, que é o treinador. Tem 2 garotos lá que estão, cara, pedindo passagem, bota pra jogar. É mesmo? É, bota pra jogar. Guimarães bota. 3 jogos sem vencer, o mesmo cara vai chegar assim, ó, deu ruim, né?
vou ter que te mandar embora. Isso aí. Pô, mas tu que me pediu! Mas tem uma outra coisa, a torcida também, né? A torcida também não tem... Não é só dirigente, velho. A torcida não tem paciência também. Mas olha só, mas aí a torcida... Mas aí a torcida é legítima, É legítimo, Porque, o cara que tem que ter estofo e bancar. Desculpa, é que assim, ó, exatamente, a torcida é legítima porque a torcida não manda no clube, quem manda no clube é o dirigente. Eu sei que queima, mas aí assim como queima, enaltece. Pra mim é o 8 e o 80. Derruba e levanta. Agora, vou pegar um negocinho rápido, que nem o Gamba falou aqui, tá? Cudê, o técnico Eduardo Cudê, tá? Pra todo mundo, só elogiam o Cudê. A hora que o Cudê, num treino, ele subiu, teve vários guris que estavam jogando na categoria de base, tá? Aí num treino, os preparadores dele, os caras da comissão técnica dele ficavam assim, se não correr vai voltar pra Alvorada. Se não correr, vai voltar pra Alvorada. Ou seja, pressionando o guri, botando uma carga no guri e tal, que não é assim que se faz. Se tu tem gestão no teu grupo, o teu presidente, o vice-presidente, o diretor de futebol, o diretor esportivo, ele abraça o Cudê e diz o seguinte: tu não vai mais fazer isso. Eu não quero que tu faça isso. Porque, querendo ou não, tu é o chefe do Cudê. Então tu tem que chegar e dizer assim, para de botar pressão nos guris nesse sentido. Trabalha o guri, ensina o guri, faz o guri. O guri não tá fazendo o que tá falando, conversa com ele. Um debate para outro dia, não é para agora, tá? Que eu sei que a gente tá sobre a hora e esse debate tá bom. Esse lance de torcida é legítimo, tudo é legítimo até o segundo momento. A gente cansou de ver meia boca que hablava e recebia... Mas quem decide é o dirigente. Não, mas torcida, só porque habla. Guimarães, deixa eu te falar uma coisa. E uma gurizada promissora já foi queimada por vários torcedores. Eu vou te trazer de volta pra já aconteceu eu vou te isso. trazer de volta pra realidade. Mas tu aplaudia muito porque que hablava também. Hoje, na dupla Grenal, não vou estender, tá? Na dupla Grenal, os dirigentes dirigem com base no termômetro da rede social. Perfeito. Com base no termômetro, eles não têm personalidade para bancar a convicção. É com base no termômetro da rede social, Ribeiro. Cara, eu vou dizer o seguinte, sabe o que é pressão? Pressão é tu ir para Tem uma coisa rapidinho, só para não fugir do tema categoria de base, que foi o que a gente falou antes. Sim. Tá? É muito rápido, prometo. Hoje tem Grenal 3 da tarde em Eldorado. Enquanto a gente debatia aqui... É isso aí. Ele tá completamente pirado. Enquanto a gente debatia aqui, obviamente que eu me concentrei em expressar as minhas opiniões, debater com os amigos, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, escutando principalmente Pedro Espinosa, Ernest Gamba, eu dava calma, tu vai entender. Calma. Eu dava algumas risadas aqui, escutando os três. Tu e o Guimarães não, porque tu e o Guimarães estavam alinhados com a minha ideia ontem. O grande discurso, eu avisei. Lembra que eu avisei ontem no programa? Que o grande discurso, o discurso é lindo. Base, aposta na base. Eu realmente defendo isso com coerência. O Guimarães ontem defendeu, o Ribeiro também. Agora, o trio aqui que hoje ficou a base, ontem pediu o Tyson e foi contra a base do Inter. Não, o trio não, aqui, ó. Não, tu também. Mas essa tua narrativa aí, os colorados do programa. Tu também defendeu. Eu posso o Tyson 35 não, no Maracanã. Não vou voltar no assunto do Tyson. 37, Deixa o Bruno com as loucuras dele não vou voltar no assunto do Tyson. Eu tô mostrando a incoerência dos amigos. Vamos lá. Tu quer recorte de escada? Eu posso fazer uma escada. Porque eu sou o cara que mais apanha dentro do Inter porque pede a categoria de base, até porque pediram o Tyson... Mas ontem tu teve a grande oportunidade de pedir a base e tu pediu o Tyson. Não. Pedir o Tyson ou dizer que contrataria o Tyson em nada. É que o Bruno é um ou é outro. Exatamente. Como em nada faz. Cara, se tá te fazendo mal, a dicotomia tá te fazendo mal. A dualidade, o maniqueísmo. Isso tá acabando. O maniqueísmo tá acabando com a humanidade, né, cara? Pelo amor de Deus. Bota no telão a competitividade da dupla Grenal, João Bob. Quando vocês têm a oportunidade de mostrar que vocês realmente acreditam no que dizem, vocês mostram que é só discurso jogado ao vento. Eu só queria fazer uma última pergunta ao Gamba. Sem que ele se irritasse. Sem que ele se irritasse. Ô Gamba, na tua visão, pelo teu conhecimento, tá, de mais de 20 e poucos anos de jornalismo, a SAF acabaria com os juros bancários que a dupla Grenal tem mensalmente, de 80 a 100 milhões? Veja só. Vamos lá, competitividade nos últimos 10 anos. Essas datas estão todas certas, né? Ribeiro. Tá faltando humano. Tá dentro do governo. Conhecedores, né?
Faltou o Mano naquela comparação da tier list, né? Sim, faltou. Faltou o Mano. Faltou. Vamos lá, 2023, Grêmio vice-campeão do Brasileirão, correto? Sim. Competiu? Óbvio. O Grêmio não foi campeão. Competiu? Competiu ou não competiu? Quase foi campeão. Sim. Também. O Grêmio foi incompetente e também foi 2022, do Corinthians Internacional vice-campeão brasileiro, competiu ou não competiu? Não. Não, o Palmeiras disparou. Não competiu. Não competiu. Mas assim, ó, eu sou muito justo, tá? Não competiu porque o Palmeiras foi surreal. Porque a pontuação do Inter daria título Não, em o anos Grêmio, anteriores. só para ter uma ideia, ali, em 2022, o Inter fez a maior pontuação da história, da sua história em pontos corridos. Essa tela é muito Mais boa. de 80. Mas não competiu. Mas não competiu Não por causa competiu. do Palmeiras. Mas e por não conta do Palmeiras. Tá. Não foi incompetência Vamos do voltar Inter. aqui. Mérito do Palmeiras. Semifinal Libertadores Inter 2023. Obviamente competiu. Competiu. Obviamente Era pra competiu. ter ganho. Era o melhor time dos 4. Melhor que o Fluminense, Bah, inclusive. esse aí é o Olímpia aqui da minha geração, Era basicamente. pra ter sido campeão. 2020, vice-campeão brasileiro. Competiu e muito. Competiu e muito. Tomaram o campeonato do Internacional. Mas teve Quantos incompetência também. Teve incompetência também. Quantos Mas centímetros? tomaram Teve na mão bastante, grande. Não né? é, cara. É que assim, ó, sempre vai ter incompetência. Claro. Tu vai perder o jogo, mas o adversário Competiu, também perde. claro. Competiu. Perfeito, E perfeito. só competiu porque trouxe o Abel. Vamos de novo. 2019, vice-campeão da Copa do Brasil. Perdeu bem perdido. Perdeu bem perdido. demais. Perdeu. Não, competiu. Saiu da Arena da Baixada, Cirino, no bem Beira-Rio a gente resolve. É, só que o Atlético era melhor. Esse foi o jogo que o Sobis e o Edenilson ficaram olhando. É que nem o Grêmio contra o Palmeiras na Copa do Esse, Brasil é. Sub-20. 2016, semifinal da Copa do Brasil. Não competiu coisíssima nenhuma. Não, mas é que 2016, 2015... Nada, não competiu 2016 ali... 2015, semifinal de Libertadores. Competiu contra o Tigres ou não? O jogo daqui foi muito bom, o jogo de lá foi péssimo. 2016 Então tá. ele tem que fazer só uma ressalva, tá? E eu, infelizmente, jogando contra mim, vou fazer porque vocês têm que saber... Sem teses enormes. Não, tudo bem. Mas é que em 2016 vocês têm que saber em quanto vagabundo tinha ali dentro, Nossa coordenando Senhora. o Inter. Vamos lá. Não, só um pouquinho. Em 2016 a gente perdeu a Copa do Brasil porque jogou de reservas a semifinal da Copa do Brasil, porque Pífero, Afatato e Companhia Limitada estavam cagados que iam enfrentar o Grêmio na final Tá bom. e iam tomar bom, chinelada. tá bom. Porque eles estavam passando a mão dentro Tá bom. do clube. 2023 concorda que o Grêmio competiu. Brasileirão em 2016. Competiu. Brasileirão em 2016 o Inter competiu. Competiu lá em Mesquita. Em dezembro, lá em Mesquita. o 2020, vice-campeão da Copa do Brasil, Fluminense perdendo de pro novo. Palmeiras. Edson Passos. Em meio à pandemia. Sai Renato logo depois. Competiu. O Inter Não, tomou um chocolate. Tomou na final. chocolate, né? tipo 2021 2019, ali. semifinal da Mesma Libertadores coisa. e semifinal da Copa do Brasil. Fala de Aquele 2021, 5x0 do Bruxo. Flamengo. Foi uma Fala de surra. 2021, Não Bruxo. competiu. No programa paralelo xinga agora também, Gamba. Fala de 2021, Bruxo. Cara, vamos seguir ali. 2018. Pra mim, Campeão da competiu- Recopa, semifinal Libertadores, Competiu cai pro na- River Plate na mão competiu na grande. Libertadores, sim. Tomaram uma Culpa do Libertadores Cebolinha. do Grêmio. Tomaram a Libertadores. Não, 2017, O bom. Borrete adora. Campeão, Libertadores, semifinal da Copa do Brasil. 16, campeão da Copa do Brasil. 18 também. 16 também. 3 títulos, 2 vices, 5 semifinais. 3 vices, 3 semifinais. O resumo é, a dupla competiu nos últimos 10 anos, sem SAF, sem nada. Competiu. O problema é que se a gente for fazer esse quadro com Palmeiras e Flamengo, Aí é uma surra. vai ser uma surra. A gente Nenhum é SAF. nenhum é SAF. Exato, nenhum é SAF. Faz com o Botafogo e faz com o Atlético, então. E nenhum é SAF. Palmeiras e Flamengo conquistaram nos últimos anos, e em todos os anos eles conquistam título,